Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e no videozinho de hoje a gente vai homenagear os dubladores que nos deixaram nesse ano de 2021. Há quanto tempo que eu não via você, meu filho? Por onde você andava, meu filho? Andava por aí, não podendo ver um poste. Sim, galerinha, 2021 tá chegando ao fim, a gente tá na última semana do ano, então a gente optou por fazer essa homenagem aí pros dubladores que foram muitos, cara. Infelizmente, muitos dubladores nos deixaram nesse ano de 2021. Então eu vou fazer de forma cronológica nessas homenagens, vou citar os nomes, alguns trabalhos marcantes e também vou deixar linkado aí na descrição os vídeos que a gente fez ao longo do ano homenageando esses dubladores, porque obviamente a gente fez alguns vídeos dedicados à carreira de vários desses dubladores que nos deixaram, porque muito dublador nos deixou e muitos dubladores muito marcantes, inclusive um dos maiores dubladores que a gente já teve. Enfim, chega de enrolação e vamos aí começar a nossa homenagem aos dubladores que infelizmente nos deixaram em 2021. O primeiro dublador, na verdade não é um dublador, é uma pessoa envolvida com a dublagem, que foi o Victor Berbara. Victor Berbara nasceu no dia 10 de junho de 1928 e ele não era especificamente um dublador, mas a carreira dele teve muita ligação com a dublagem. Victor no Brasil ficou conhecido como o rei dos musicais por ter sido um diretor teatral de muitas adaptações de musicais da Broadway. Sua ligação com a dublagem começou em 1987, quando ele foi o dono de nada mais nada menos que os estúdios da VTI, um dos estúdios de dublagem mais importantes da cena carioca. Victor faleceu aos 92 anos de idade em casa após sofrer um infarte. Outra pessoa que infelizmente acabou nos deixando aí no início do ano foi o João Acaiabe. João nasceu no dia 14 de maio de 1944. Foi um ator, locutor, professor e contador de histórias muito conhecido aqui no Brasil. Na atuação, seu trabalho mais marcante foi entre os anos de 2001 e 2006, quando ele deu vida ao tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele também foi o Chico no remake do Chiquititas que a gente teve. Na dublagem, o João fez um único trabalho, que foi o personagem do Rafik no Rei Leão de 2019, e olha que esse trabalho ficou bem legal. João Acaiabe acabou falecendo na noite de 31 de março de 2021, aos 76 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca em decorrência do vírus aí que a gente infelizmente não pode falar o nome. Simba está vivo. Outro que nos deixou, infelizmente, no início do ano foi o excelente Dário de Castro. Servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurélio. Dário de Campos Penha Castro nasceu no dia 28 de novembro de 1948. Foi um ator, dublador, diretor e militante dos direitos dos dubladores. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a carreira do Dário de Castro, que é uma vasta carreira, que ele foi um dublador muito importante para os direitos dos dubladores, tem um Mestres da Dublagem aqui no canal que eu fiz logo assim que ele acabou falecendo, onde a gente fala da importância dele, dos trabalhos mais marcantes. Inclusive eu vou deixar o link aí para vocês, vou tentar lembrar de botar no card, porque é um videozinho que eu particularmente gostei muito de fazer, porque eu senti que deu para fazer uma bela homenagem para ele, porque ele foi muito importante para a dublagem. Na dublagem, Dário teve uma vasta carreira com muitas dublagens marcantes, desde animações e atores renomados de Hollywood, como por exemplo Russell Crowe, o Clayton na animação do Tarzan e o John Smith na animação da Pocahontas. Pocahontas. John! Escute, meus homens pretendem atacar o seu povo. Você tem que avisá-los. Talvez não seja tarde para parar com... E infelizmente ele veio a falecer no dia 15 de abril de 2021, aos 72 anos de idade, vítima desse vírus aí que assolou aí todo mundo e que a gente infelizmente não pode falar o nome aqui. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Outro gigante da dublagem que nos deixou foi o Carlos Marques. Risoto assado, batata doce, molho agridoce, milho. O que é isso? Parece um delicioso... Carlos Marques de Oliveira nasceu no dia 22 de março de 1933 e ele foi um dos pioneiros na dublagem no começo da sua carreira em 1958. Inclusive aqui no canal tem um Mestres da Dublagem, onde a gente fala do início da carreira dele, da cena da dublagem começando aqui no Rio de Janeiro, e a gente obviamente enaltece a importância que ele teve. E na dublagem ele tem trabalhos muito marcantes, como por exemplo o fato dele ter sido o grande primeiro dublador do
Homem-Aranha. Sim, cara, o Homem-Aranha, que agora tá todo mundo aí hypado, eu com tatuagem, todo mundo pirando, surgiu aqui no Brasil na voz do excelente Carlos Marques. E o Carlos Marques acabou se afastando da dublagem, né, em 2017, e ele veio a falecer no dia 19 de abril de 2021, onde não foi revelado a causa do falecimento dele, só foi noticiado que ele infelizmente nos deixou. Ei, aqui fala o Peter. Alô? Quem é que está falando? Tia May, sou eu, o Peter. Ligação. Agora vamos falar de uma perda que foi assim um baque muito forte para a dublagem, que foi a excelente Ana Lúcia Menezes. A polícia não me pegou. E se eu fizer o que você quiser de agora em diante, eles nunca vão poder me pegar. Ana Lúcia Alves de Menezes nasceu no dia 5 de fevereiro de 1975. E ela foi uma atriz, dubladora, diretora e professora de dublagem muito, mas muito querida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em tudo. Ela era espetacular. Inclusive no canal a gente obviamente fez uma homenagem, um videozinho contando toda a carreira dela, toda a importância dela, curiosidades como o fato dela ter sido lutadora de karatê, várias informações bem legais. Obviamente eu vou deixar um link aí pra vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais da carreira dela. Na dublagem, vamos falar o trabalho mais marcante, mais conhecido dela aí pra minha geração, que obviamente foi quando ela dublou a Sam do iCarly. Não acredito que o Sr. Stern iria a um show. Pensei que trancassem eles numa sala à noite. E infelizmente Ana Lúcia acabou falecendo no dia 20 de abril de 2021 devido a complicações causadas por conta de um AVC. Papai, mamãe, sou eu, sua filha. A Sam. E logo depois, né, que a Ana Lúcia acabou falecendo, a gente teve uma outra grande perda de um motivo muito semelhante, que foi infelizmente quando a gente perdeu a excelente Yara Rissa. Ouviram isso? Vamos, meninas, temos problemas pra cuidar. Yara Maria Maciel Rissa nasceu no dia 10 de março de 1965 e ela foi uma dubladora com uma vasta carreira na dublagem e muitos trabalhos marcantes que inclusive nós mostramos, né, no Mestre da Dublagem, que a gente fez em homenagem a ela. A gente contou algumas curiosidades sobre a carreira dela, até um dos motivos dela ter acabado se afastando da dublagem, porque ela não estava como uma dubladora ativa. E os trabalhos mais marcantes, né, da carreira da Yara Rissa como dubladora, assim, os trabalhos que, pô, eternizaram ela, obviamente foi a Florzinha na clássica dublagem das Meninas Superpoderosas, a primeira dublagem, que foi a que fez o Meninas Superpoderosas ser o sucesso que é. E obviamente que a gente tem que falar do fato dela ter sido a dubladora da Arlequina. A Arlequina e a Yara Rissa juntos tinham uma conexão muito divertida, porque encaixava muito a voz e eu achava espetacular. E a Yara Rissa infelizmente acabou nos deixando no dia 27 de abril de 2021, devido a um aneurisma que ela acabou tendo e infelizmente acabou devastando ela. E aí a família dela acabou comunicando o Guilherme Briggs, e o Guilherme Briggs, né, que foi quem compartilhou essa notícia trágica. Amorzinho, até que foi engraçado vê-la atirar nele com a arma da bandeirinha. Outra perda que a gente acabou tendo, infelizmente, foi a Mariana Mirabete. Eu posso colocá-los pra trabalhar. Eu realmente não queria ter que fazer isso. O falecimento da dubladora Mariana Mirabete foi um que pegou o mundo da dublagem de surpresa. Uma jovem atriz com muito futuro pela frente, infelizmente acabou falecendo aos 39 anos de idade. Ela era uma jovem atriz, uma jovem dubladora, estava começando a pegar grandes trabalhos e infelizmente ela faleceu muito nova. E um dos trabalhos mais conhecidos da Mariana foi o Entom Mazeta no anime Overlord. E infelizmente ela acabou falecendo, né, aos 39 anos de idade, em decorrência desse vírus maldito que nos assola aí há 2 anos. Minha roupa favorita foi dada pelo Lorde Supremo. Eu sou invocadora de insetos. Eu posso chamar todos os tipos de insetos, como esse aqui. Outra perda que a gente teve, infelizmente, foi a do dublador João Ângelo. Está enganado, Manigold. Estamos do outro lado da barreira. João Ângelo nasceu no dia 7 de agosto de 1939 e ele começou na dublagem no início da década de 60 e é um dos dubladores mais percussores da cena de São Paulo, com mais de 50 anos de carreira. Destaque para a dublagem que ele fez do Mestre Sage, né, no anime Os Cavaleiros dos Zodíacos Lost Canvas. Infelizmente, né, no dia 13 de julho foi noticiado, né, o falecimento do João. Não foi informado o que aconteceu, né, o motivo do falecimento dele, mas infelizmente ele nos deixou no dia 13 de julho. Ser o palácio deles que sobrevoa o castelo de Hades. Você estava perdendo por não ser capaz de superá-lo. Isso prova o quanto o poder dele é grandioso.
Agora a gente vai falar provavelmente da maior perda, né, que a dublagem e a cena brasileira teve nesse ano, que foi o falecimento do gigantesco Orlando Drummond. Em vez de Paulo Burro, fosse Paulo Peru. Loucura. Mas já que não pode ser, o peru é todo seu. Orlando Drummond Cardoso nasceu no dia 18 de outubro de 1919. E aqui no canal, obviamente, a gente tem vários vídeos aí, inclusive no dia que ele faleceu, eu fiz um vídeo falando da importância dele. Tem Mestres da Dublagem, onde a gente fala do início da história da carreira dele. O Orlando Drummond sempre foi e sempre vai ser muito enaltecido aqui nesse canal, porque, na minha humilde opinião, ele é sim a pessoa que fez a dublagem, assim, pra mim, ele é a pessoa mais importante da cena da dublagem. Ele tava na TV ao mesmo tempo levantando a dublagem e infelizmente ele acabou nos deixando aí nesse ano de 2021 aos 101 anos de idade. É uma vida dedicada à arte, uma vida dedicada à dublagem. Até os últimos dias ele viveu dublagem e deixou um legado, porque os netos dele estão aí trabalhando, são conhecidos meus. E assim, cara, não tem muito o que falar, só homenagear a voz do eterno Scooby-Doo, Popeye e outros milhares de personagens. Infelizmente ele acabou nos deixando, mas foi uma vida inteira dedicada à arte. Mal. Constantemente. E infelizmente, né, uma curiosidade, um acaso, né, 6 dias depois do falecimento, né, do Orlando Drummond, o seu fiel parceiro de dublagem, Mário Monjardim, também acabou nos deixando. Eita, Scooby-Doo é outra pata. Agora repita comigo. A partir do dia de hoje, nós não vamos ser mais os dois patetas. Mário Monjardim Filho nasceu no dia 16 de janeiro de 1935. E inclusive aqui no canal, obviamente, nós temos um vídeo em homenagem à carreira dele, onde a gente falou de toda a história curiosa, porque eu acho que é uma das histórias mais curiosas, que uma pessoa que estava indo num dentista acabou ingressando na dublagem. É uma história divertidíssima, muito curiosa e muito pura, porque o Mário Monjardim foi e é uma das figuras mais importantes da cena da dublagem. Todos os dubladores falam da importância do Monja para eles, porque o Monja era um diretor de dublagem que ensinava muito. Enfim, 6 dias depois do falecimento do Scooby-Doo, o dublador do Salsicha também acabou nos deixando. Quis, né, Deus, que os dois fossem juntos pro céu, para lá continuarem eternizando a dublagem. Enfim, cara, foram dois baques bem fortes pra dublagem, mas a gente sabe que a história deles na dublagem vai ser eterna. Vou deixar que eles se apresentem, né? Tá aqui, ó. Scooby-Doo! Onde tá você, meu filho? Salsicha! Olha eu aqui! Que prazer ver você, Scooby-Doo! Bom, falamos das duas perdas que foram muito marcantes, né, nesse ano. Agora vamos falar de uma situação que foi muito chata que a gente teve esse ano, que foi o falecimento da Christiane Louise. Ramplier! Não é possível. Christiane Louise, que nasceu no dia 12 de setembro de 1971, foi uma das perdas mais sofridas, eu diria assim, ao longo desse ano, porque, enfim, a gente perdeu o dublador em decorrência de idade, a gente perdeu o dublador em decorrência desse vírus, a gente perdeu o dublador em decorrência de câncer, em decorrência de doenças, né? O caso da Christiane Louise não foi nisso. A Christiane Louise foi uma pessoa que acabou que ela foi, né, tiraram a vida dela, e isso foi algo que inicialmente assustou muito os fãs e até, assim, as pessoas que estavam próximas a ela se assustaram muito com a história por trás do que aconteceu com ela. Eu não vou me aprofundar aqui porque, obviamente, esse vídeo é de homenagem, mas tem um videozinho aqui no canal, Mestre da Dublagem, que a gente fala da história da carreira dela, e se, obviamente, você jogar o nome dela no Google, você vai saber o que aconteceu com ela. E dentre as dublagens mais marcantes que ela fez, né, ela ficou muito conhecida por ter dublado, né, a Margarida, né, que é muito envolvida, né, com o Pato Donald, e uma dublagem que, assim, todo mundo que assiste TV no Brasil, obviamente, já ouviu, que foi a Senhora Morello, né, que é a professora do Todo Mundo Odeia o Chris. Um ovo marrom? São todos iguais. Por dentro. Só que o meu ovo vai tomar mais duras da polícia. Agora vamos falar de uma das vozes mais lindas que eu já ouvi da dublagem, uma das minhas vozes favoritas, assim, de dublador, que infelizmente a gente perdeu nesse ano, que foi o excelente Júlio Chaves. Só uma chance de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade!
Júlio Chaves nasceu no dia 28 de dezembro de 1944 e foi um dos dubladores mais marcantes da cena inteira brasileira, uma das vozes mais potentes que a dublagem carioca já teve. Inclusive aqui no canal tem obviamente um vídeo em homenagem a ele, que lá eu falo das minhas dublagens favoritas e de quão potente era a voz dele. E a voz dele era muito potente, tão potente que ele deu voz a muitos atores famosos de Hollywood, como por exemplo o Rowan Atkinson, Tommy Lee Jones, Mel Gibson, Andy Garcia, Jeff Bridges e o Jeremy Irons. E infelizmente ele acabou falecendo no dia 10 de agosto de 1921, vítima desse vírus aí que nos assola durante 2 anos. Você não lembra de mim, mas já trabalhamos juntos. Eu nunca trabalhei em funerária. Posso ajudar em alguma coisa? Tá bom, vou direto. E por fim, vamos fazer a nossa última menção aí, homenagem à última perda gigantesca que a dublagem teve, que foi um baque também, que foi o falecimento do Leonardo José. Muito bem, senhores. Acharam o exército Uno. O imperador vai impedi-lo. Impedir-me? Ele convidou-me. O Leonardo José nasceu no dia 27 de fevereiro de 1943 e foi um dublador muito marcante e muito conhecido pela sua potência na voz. Ele tinha uma voz muito potente. Inclusive esse vozeirão espetacular deu vozes a vários vilões e personagens marcantes que a gente já teve. E obviamente que aqui no canal a gente tem um Mestres da Dublagem, onde a gente fala, né, da carreira dele e de todos os trabalhos com vozeirão que ele tinha. Dentre as suas dublagens mais marcantes, obviamente que nós temos a voz do Thanos, do Professor Xavier, do Claude Frollo no Corcunda de Notre Dame, do Shan Yu na Mulan, do Kershak, né, no Tarzan 1 e 2 e do Kron no Dinossauro. E o Leonardo infelizmente acabou nos deixando no dia 18 de novembro, vítima de um câncer no pulmão. Sua política é chata. Seu comportamento é de uma criança mimada. E aparentemente perdeu a lealdade da minha filha favorita, Gamora. Então é isso, esse é o videozinho de hoje, homenagem a todos os dubladores envolvidos com dublagem que infelizmente nos deixaram em 2021. Um vídeo que não é muito legal de se fazer, mas é importante pra gente homenagear e recapitular, obviamente, todos os dubladores que nos deixaram. Se você, obviamente, ficou curioso de conhecer um pouco mais da carreira de algum desses dubladores que eu citei, que eu falei que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição aí com os mestres da dublagem de cada dublador. Eu vou ficando por aqui, a gente obviamente ainda vai ter mais vídeo aí ao longo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessa homenagem e a todos os dubladores que nos deixaram, saibam que vocês e a voz de vocês vai ser eterna nas nossas vidas. Orlando Drummond, Mário Monjardim, Leonardo José, vocês vão ser eternos nas nossas lembranças. E a ideia desses vídeos, obviamente, é enaltecer a importância deles. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.